E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar, gostaria de convidar todo mundo para fazer parte do melhor grupo de quadrinhos do Facebook, o grupo do Comic Zone. Não aceite imitações, o link tá aí na descrição. E eu também gostaria de pedir a você que for, eventualmente, realizar suas compras na Amazon, que o faça através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly/Amazonics. E fazendo isso, você vai estar colaborando muito para a manutenção do canal. Lembrando que nós também estamos no Instagram, então se quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, por favor, me segue por lá, o link também tá na descrição. E no vídeo de hoje a gente vai finalmente falar sobre Dragon Ball. Isso mesmo, tava querendo apenas uma boa desculpa para abordar esse tema aqui no canal. E a desculpa é que eu finalmente li isso aqui, Dragon Ball Super. Eu tenho o volume japonês desde o lançamento, depois eu peguei também no lançamento a edição francesa, tava com 3 volumes acumulados, mas por algum motivo eu não conseguia engatar a leitura. E nem o anime, cara, o anime eu também não me interessei pra ver, mas essa semana eu acho que eu tava no bom state of mind, e daí eu fui ler isso aqui e cara, como é bom, que sentimento gostoso, aquela coisa nostálgica. Quem assiste o canal sabe que eu sou altamente nostálgico, mas com Dragon Ball é ainda mais especial. E eu decidi vir falar com vocês sobre isso porque a forma que eu conheci Dragon Ball foi um pouco diferente do que acontece com a maioria dos fãs no Brasil. Como toda criança que cresceu ali nos anos 90, eu era fissurado por Cavaleiros do Zodíaco, né? Todo mundo era. Eu não era diferente. Por conta dos Cavaleiros do Zodíaco, eu comecei a me interessar por anime e mangá. E eu comprava todas aquelas revistinhas, né? Herói do Futuro, Animax, Animidô, todas essas revistas especializadas que falavam de Cavaleiros do Zodíaco e também sobre anime. E algo que sempre surgia nessas revistas era Dragon Ball. Só que a gente via aquilo com uma certa estranheza, né? Na época, Dragon Ball tava bombando no Japão, só que aqui no Brasil, ninguém sequer tinha ouvido falar. O máximo que a gente tinha Dragon Ball eram uns jogos de Mega Drive, Tenkaichi Budokai que aparecia, mas a gente não se interessava muito porque a gente não conhecia aqueles personagens. E essas revistas, elas traziam matérias repletas de informação errada. Porque hoje em dia é muito fácil, né? Você abre o Google, você vai no Wikipedia, você pesquisa, tá tudo lá. Mas eu tô falando de uma era pré-internet. Nossa, era tudo tão difícil, né? Os jornalistas, eu acho que eles tinham um primo no Japão que entendia mais ou menos japonês, que mandava as informações pra eles. E era uma coisa meio telefone sem fio, sabe? Um que diz pro outro, que diz pro outro, que diz pro outro. E quando a informação era finalmente impressa na revista, vinha cheia de coisa tosca. Mas a gente não tinha como conferir aquilo e a gente lia e... Tá, Dragon Ball. Eu comecei a ficar curioso. E foi aí que em 96, 97, por aí, o SBT começou a transmitir Dragon Ball. Vocês se lembram do Dragon Ball no SBT? Quem tem 30 anos ou mais deve se lembrar. Tinha aquela música, Vamos Conquistar as Esferas do Dragão. Inclusive, essa música depois ela foi refeita, foi regravada e ela parecia um pouco mais com a versão original japonesa. Mas a primeira versão que passou no SBT nesses anos aí, 96, 97, pra mim continua sendo a versão definitiva. Enfim, para dizer que o SBT começou a transmitir Dragon Ball, mas não tinha nada a ver com aquelas imagens de Dragon Ball que eu tinha visto naquelas revistas especializadas. A gente via um Goku pequenininho, mas cadê aqueles caras loiros, super poderosos, né, e tal? Foi aí que, 97, 98, eu conheci o André. Né? Na verdade, eu reencontrei o André, porque era um moleque que morava na minha rua, ele foi pra Espanha. Né? Os pais dele foram fazer doutorado, ele foi pra Espanha, passou 4 anos lá e depois voltou. E daí eu vi aquele menino que andava torto, que falava estranho. E menina é assim, né? Você bota os dois juntos, eles viram amigos, né? E daí a gente começando a conversar, e eu perguntava pra ele, você gosta de Cavaleiro Zodíaco? Ele, o que é isso, Cavaleiro Zodíaco? Não sei o quê. Eu gosto de Dragon Ball. Vocês têm gibizinho Dragon Ball aqui? Aí eu falo, não, temos sim. Daí eu levei na minha casa, né? Aí eu mostrei pra ele o que eu acreditava ser os mangás de Dragon Ball, que eram os gibizinhos de Dragon Ball da editora Abril, que nada mais eram do que adaptações em quadrinhos dos OVAs. Aí eu mostrei aquilo pra ele e ele falou, isso não é mangá não, você tira essa bosta da minha frente. E eu, tá, do que você tá falando? Ele, peraí que eu vou te mostrar. Aí a gente foi pra casa dele e foi aí, bicho, que o meu cérebro explodiu, sabe? Porque ele, quando voltou pro Brasil, ele não podia trazer todas as revistinhas dele. Então ele se desfez, né, dos mangás do Dragon Ball que ele tinha. Mas ele trouxe consigo uma enciclopédia do Dragon Ball, grandona assim, capa azul. Tinha o Goku Super Saiyajin 3 na capa. E essa enciclopédia na Espanha foi lançada
imediatamente após o final da série no mangá. E lá, cara, tinha absolutamente tudo sobre a série. Tudo que tinha acontecido desde o comecinho até o fim. A lista de todas as batalhas, lista de todos os poderes, a lista de personagens, as capas dos mangás, várias ilustrações. Cara, tinha absolutamente tudo. E daí aquilo pra mim se tornou uma bíblia, sabe? Eu peguei tanto aquele livro emprestado que ele acabou me dando. Ó, toma essa porra aqui, não me enche mais o saco. Ele me deu. Eu acho que eu virei até fluente espanhol na época, porque de tanto que eu li aquilo dali. E não apenas eu li, como eu traduzi. E mesmo com os meus conhecimentos parcos de web design na época, eu criei uma página na internet, a internet já tinha meio que surgido, fiz no front page, em que eu traduzia todas as informações que estavam naquela enciclopédia para português e botava lá. Claro que estava tudo meio tosco, mas bem, era mais pelo exercício, pelo prazer de estar traduzindo aquilo para português, sabe? Eu, cara, adorava e eu tinha memorizado já tudo de Dragon Ball. Então, antes da série do Dragon Ball Z finalmente chegar na televisão, eu já conhecia toda a história. E foi aí que finalmente Dragon Ball estreou no Cartoon Network. Ele estreou no Cartoon Network, acho, 6 meses antes de estrear na Band Kids. E daí, cara, tinha um coitado do menino lá na rua, porque na época eu não tinha TV a cabo, mas tinha esse garoto que tinha, e eu todos os dias, às 6 da noite, ia lá encher o saco do moleque pra ver Dragon Ball na televisão. Nossa, que pessoa chata, viu? Se eu fosse a mãe desse menino, eu tinha me mandado tomar no cu, porque, nossa, que garoto inconveniente. E não satisfeito em ir assistir Dragon Ball na casa do menino todos os dias, eu ainda levava uma fita cassete em que eu gravava o episódio pra reassistir mais tarde em casa, né? Então eu assistia tipo 3 vezes Dragon Ball todos os dias. E eu tinha os diálogos de Dragon Ball decorados. Até hoje eu tenho umas linhas decoradas, por exemplo, quando a nave do Raditz cai na Terra no primeiro episódio, que aparece aquele fazendeiro, ah, será um meteorito ou um OVNI? Ou então o Gohan, uma ave chaparra coroada. E daí o resto é história, né? Dragon Ball foi lançado na Band, depois chegou o mangá de Dragon Ball, e eu colecionei tudo, evidentemente, não apenas Dragon Ball, mas como tudo que a Conrad lançou do Akira Toriyama. E eu era tão viciado, gente, que eu pensei, tá, uma carta chega em São Paulo, a partir de Maceió, em 2 semanas. Para os caras lançarem a última edição Dragon Ball, eu acho que eles vão fechar a edição tal dia. Então eu vou mandar uma cartinha para que ela apareça na última edição de Dragon Ball nessa data. E cara, dito e feito, se vocês abrirem a última edição de Dragon Ball Z, vocês vão ver meu nome lá, Thiago Ferreira, Maceió, Alagoas. E acho que essa foi a cereja do bolo, foi para coroar, né, toda essa minha devoção pro Dragon Ball desde sempre. E cara, eu acho que eu vou deixar o review de Dragon Ball Super para outro vídeo, porque esse já tá longo demais. Eu só queria desabafar, botar pra fora, compartilhar com vocês como foi que eu tomei contato com essa obra da Akira Toriyama, que pra mim é o melhor mangá de todos os tempos. E eu não falo da qualidade da história, da qualidade dos desenhos, que são sim muito bons, são excelentes, muito melhor que a média, mas é porque tem essa coisa afetiva, sabe? Me traz memórias de infância e, cara, muito bacana. Eu queria que vocês me contassem aí nos comentários como foi que vocês conheceram Dragon Ball. De repente alguém tem uma história diferente também para contar a respeito de como teve contato com essa magnífica série. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem se ficou um pouco longo, desculpem se eu desviei um pouco do tema original, mas é porque acontece às vezes. Beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, esquece de deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.